Shalom, você que segue o canal Atalaia do Senhor. Aqui é a pastora e escritora Leidice Rocha, do livro Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos. Você que está ouvindo os áudios deste livro, que o Senhor nosso Deus possa lhe abençoar tremendamente e que você seja impactado pela presença da glória de Deus ao ouvir essas revelações. Deus lhe abençoe. Carta de Jesus para sua noiva. Memoráveis arrebatamentos. Capítulo 10. O princípio do fim. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo. Os elementos eles serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. 2 Pedro 3:10. Eu vi os céus abertos, e então eu presenciei fatos que haverão de acontecer em tempos diversos. À minha frente, 2 anjos seguravam um imenso pergaminho aberto sobre o mar, que tipifica o mundo. Um grande vespão do mal, como que um avião cargueiro, bateu por detrás do grande pergaminho, e as letras de fogo caíram sobre o mar. Estrondos aconteceram por todos os continentes da terra. Jesus, que é o cabeça, assim permitirá. Eu vi então acontecendo estrondos políticos e religiosos sobre a face da terra, além dos desastres ecológicos. Também vi vendavais, terremotos, aflições, guerras e rumores de guerra, relâmpagos, trovões, tempestades e templos desabando, tanto os evangélicos quanto ocultistas. Mateus 24:26. Então notei que povos do mundo inteiro eles corriam sem direção, e diversas casas foram destruídas pela grande guerra. Muitos se refugiaram nas montanhas e nas casas não destruídas. Tratava-se do grande início do fim. Era o sinal estrondoso do retorno de Jesus. Mateus 24:26-30. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O mar se revoltava, as ondas aumentavam de tamanho e o deserto se tornou como labaredas do fogo consumidor. Tudo era uma grande confusão. Vi então cavaleiros guerreiros, anjos de Deus, colhendo os feridos da grande guerra. Mateus 24:31. Disse-me então o Senhor, o que vês é o princípio do fim. Eu vi também peixes em diversidade de espécies que estavam mortos e cheiravam mal. Os rios estavam secos e o mar invadia com sua fúria a terra. Tanto o mar quanto a terra amontoavam seus mortos. Então o inferno aplaudia e rangia os dentes de alegria maligna, enquanto novas ordens de domínio eram dadas da sala do trono de Lúcifer. Havia confusão nas famílias, pais sugavam sangue dos próprios filhos, matavam e comiam suas carnes. O pecado. De igual modo, os filhos maltratavam e matavam seus próprios pais. Mateus 10:34-37 e Marcos 13:12. Era horrendo o que eu via. Tudo era um caos. Meu Deus, bombas explodiam por todos os lados. A carne era consumida e a pessoa viva virava cinza pelo planeta Terra. Lucas 21:25 e 26.
Apavorado eu gritei: meu Deus, quantas explosões! Assim a terra não vai suportar. Disse-me o Senhor: enquanto isso acontecer, a noiva fiel estará reinando com o noivo rei. Atentai para as notícias internacionais e alcançarão discernimento do que eu digo, pois eis que a figueira seca Israel já brotou. Mateus 24, 21 e 22, 31 a 45. Atentai, disse o noivo, pois eis que antes do fim, minha amada virá até mim. Mateus 25, 34. Abra a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho. Cântico 5, 2. O calendário do céu. Observei que havia um grande calendário celestial nas mãos do que está sentado no trono. Os seus números eram celestiais e demarcavam cada acontecimento, sendo todos já predeterminados pela sala de controle de Deus. Eu percebi então que havia um referencial de ponto vermelho no calendário, que marcava que o fim se aproximava. Como um grande ponteiro de relógio, então eu vi um grande vulcão no mar se explodir e as lavas se estendiam sobre a terra, ocorrendo morte e destruição. Tudo era tóxico, cinzento, faltava oxigênio e havia cheiro de carne queimada. Então depois eu vi o espírito dos fiéis mártires sendo levados até o céu ao encontro do Rei Jesus. 2 Pedro 3, 1 a 13 e Apocalipse 7, 14. Cavaleiro Negro, o anjo da destruição. Eu vi 4 príncipes, os quais o Espírito Santo me revelou serem do mal. Eram eles anjos caídos que foram soltos e levados a atacar o povo da terra. Eles eram maus, extremamente maus. Então eu vi um grande e imenso cavaleiro negro, cujos olhos eram de fogo e os pés reluzentes, como de latão. Ele causava estrondo por onde passava. Era o anjo da destruição. Fogo saía da sua boca e das narinas do seu cavalo preto, no qual estava sentado. E a terra e os seus habitantes se encurvavam diante dele. Havia fome generalizada por toda a terra, e todo alimento que se tinha era consumido rapidamente. Havia sangue, muito sangue. Estarrecida com o que eu vi, eu disse: meu Deus, quantas crianças machucadas, com fome, sujas de cinza e desamparadas. Onde estão seus pais? Eu notei então que alguns foram aprisionados e outros mortos. Tais crianças foram marcadas como se marca um boi e levadas cativas. Foram espancadas e estrupadas por demônios, tornando-se crianças e homens-robôs, controlados e preparados para a guerra. Eram cobaias da própria destruição. Eu ouvi então: o que vês ainda não é o fim. Meu Deus, eu vi explosões na terra, no céu e no mar. Era uma grande batalha. Havia guerra no céu e na terra. E os exércitos dos céus, juntamente com o exército da terra, eles lutavam contra o poder das trevas. Mateus 25, 31 e 32. E destes profetizou Enoque, dizendo: eis que é vindo o Senhor, com milhares dos seus santos. Judas 14. O grande templo de Jerusalém. Mateus 24, 15 a 35. Vi que judeus eram mortos e sacrificados no grande templo em Jerusalém, por ordem do grande líder da terra, o anticristo. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. O altar do templo foi profanado e havia no altar uma estátua do grande líder da terra. Os judeus eram forçados a se ajoelharem diante da imagem, porém os que não aceitavam eram degolados vivos. Era evidente que acontecia a grande guerra espiritual acoplada à guerra física, o anticristo reinando e perseguindo os judeus. Percebi que os judeus eram monitorados pela nova ordem mundial. Por onde quer que eles andassem, eles eram descobertos através de sensores e radares. Havia como radares sanguíneos que captavam a presença deles, pois podiam ser reconhecidos pelos respectivos DNA.
e não havia como escaparem do controle do anticristo. Assim, diante do tamanho sofrimento, vi que os judeus se lamentavam, choravam e bradavam pela ajuda do Messias, Jesus, reconhecendo-o como Salvador. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Em dado momento aflitivo para os judeus, eu notei o grande mar se abrir, como o mar vermelho, se abriu para a passagem do povo judeu ao saírem do Egito rumo à terra prometida. Êxodo 12, 37 a 51. A estrada tornou-se visível, as águas tempestuosas pararam, pois assim ordenou o rei Jesus. E os poucos sobreviventes judeus, pois a maior parte já havia sido dizimada, viram e correram ao encontro do rei Jesus, o Messias, o Salvador. Isaías 27, 13. Houve triunfo no céu. Houve triunfo nos céus. Apocalipse 14, de 1 a 5. Anjos dançavam juntamente com remidos diante do trono. Os instrumentos celestiais eram tocados e as trombetas soavam o toque da vitória. Todos festejavam e exaltavam o Rei dos Reis. Eram milhares, de milícias de anjos e remidos, adorando o grande Eu Sou. Aleluia. E após o grande brado de vitória, eu vi o retorno dos imensuráveis e incontáveis exércitos do reino para a glória de paz celeste, após vencerem a guerra contra o poder das trevas. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequeno como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Apocalipse 11, 18. Nota da narradora. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas elas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e eles se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Amagedon. Apocalipse 16, 12 a 16. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não é tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo. Perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, é tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado. Lá ele não morrerá. Lá não descerá a sepultura. O seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor teu Deus que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Eu ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, eu funde uma nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Isaías 51, de 9 a 16.